Continuando o nosso tema desse mês, nós estamos falando sobre santidade. O nosso tema esse mês é santidade. E estamos falando especificamente sobre a santidade que traz e faz bem. O objetivo é nós pensarmos na santidade, ajustarmos o nosso olhar para a santidade. Me parece que nós temos, em geral, um olhar não aperfeiçoado sobre a santidade. O nosso objetivo, então, é abrirmos as Escrituras e revermos o que o Senhor nos ensina sobre santidade. E o que é a santidade para nós? Qual é o efeito dela em nós? O efeito dela em Deus é zero, porque Deus é santo, perfeito. Mas o efeito dela é em nós. Mas é muito comum nós ouvirmos as pessoas falando sobre santificação como alguma coisa que faz bem para Deus. Eu vou me santificar para agradar a Deus. Certamente ele vai ficar muito, como é que eu posso dizer, feliz. Não sei como é que Deus fica feliz, mas vai ser bom. Você, como na relação de um pai e filho, o pai fica feliz, se sente bem. É bom ver o filho bem, né? Então, quando nós nos santificamos, isso é bom, mas só faz bem para a gente, só afeta a nós mesmos. Então, nós estamos pensando no caminho de santidade como um caminho que Deus preparou para nós, para nos trazer paz, para nos trazer saúde, para nos trazer bem, para fazer bem. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Eu quero orar com você. Antes de orar sobre o tema que nós vamos falar, eu quero que você ore comigo pelo nosso irmão Zanetti. O pastor Zanetti estava vindo para cá com a família e teve uma crise de pedra no rim, renal, cólica renal. Então nem o diabo merece isso, né, irmãos? Cólica renal, coisa, dor de dente, dor de ouvido, né? Meu Deus, são coisas horríveis. Vamos orar por ele. Vamos orar pelo nosso amigo e o nosso irmão, o pastor Cláudio, de Cidade Ademar. Esse pastorzão amigo nosso está começando um tratamento sério de quimioterapia, radioterapia, porque está cometido de uma enfermidade grave. Está iniciando um processo, talvez tenha que fazer uma cirurgia. Nós precisamos orar por eles. Vamos orar por eles? A oração, irmãos, a oração é algo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, que é uma coisa extraordinária. É extraordinário. Primeiro porque a gente não explica direito, não sabe como é que funciona, mas dá certo, porque nós oramos em nome de Jesus. Então nós vamos orar pelo nosso irmão Zanetti, vamos orar pelo nosso amigo, nosso irmão Cláudio, para que Deus os visite com a mão poderosa dele, trazendo cura sobre ele. Talvez você lembre de mais alguém que está aí do seu lado, que está doente, que precisa de um milagre de Deus. Oração é só para quem crê. Oração é um exercício de amor, é um movimento de amor em relação ao outro. Eu trago o outro para dentro de mim, não para me preocupar com ele, porque eu já sei que não vou resolver o assunto dele, mas trago para continuar falando com ele, pondo ele diante de Deus em oração. Isso é um exercício de amor. Vamos orar? Ore comigo, Senhor, nós te louvamos por essa manhã, porque estamos aqui, Senhor, sentados à mesa, como o Senhor nos ensinou, como uma reunião de amigos. Estamos sentados para partir o pão e beber o vinho, lembrar do corpo e do sangue que foi entregue no nosso lugar na cruz do Calvário. E com a morte do teu filho, Senhor, nós recebemos promessas extraordinárias, dentre elas a de que o Senhor é o Deus que nos sara, que nos cura das nossas doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais. E nós oramos agora, Senhor, pelos nossos irmãos e amigos, nosso querido irmão Zanetti e o nosso irmão Cláudio, pastores aqui da igreja. Visite eles, Senhor. Visite o Zanetti, que está numa crise de cólica renal agora. Põe as suas mãos sobre ele, ajude ele a expelir alguma pedra que seja necessário.
Ajude a sua esposa, a Carla, que está com ele. Senhor, oramos pelo nosso irmão Cláudio, nosso querido amigo, cooperador da sua obra, pastor em Cidade Ademar. Visite ele, Senhor. Põe as suas mãos sobre o seu corpo, põe as suas mãos sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Renove o espírito dele, cura ele, Senhor, com a sua misericórdia. Abençoe a pastora Elisete, a esposa do Cláudio, e a sua família. Senhor, conduzam eles nesse caminho de vale, de sombra e morte, de tristeza. Conduza eles em teus braços, como o Senhor sempre faz com as suas ovelhas. Nós oramos pelo teu milagre, Senhor. Pedimos a manifestação da sua misericórdia e do seu favor sobre ele, para a glória do teu santo nome, em nome do seu filho Jesus. Oramos pelo nosso irmão Geraldo, Senhor, que também está fazendo um tratamento de quimioterapia. Pedimos que o Senhor o visite com a sua mão forte, Pai, tocando o seu corpo, tocando a sua saúde, dando a ele saúde, Senhor. Nós recorremos a Ti, porque o Senhor é o Deus que faz milagres em nós. Recorremos à ciência, Senhor, mas a Ti sobretudo, quando a ciência não pode fazer nada. Esperamos somente em Ti e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, santidade. Santidade que traz e faz bem. Glória a Deus. Eu começo lendo esse texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 2, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12, a palavra do Senhor, todos acharam aí? Nos diz assim a palavra: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, do Jesus, que diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele vai no templo. Onde é o templo? O templo é o lugar onde as pessoas se reúnem para quê? Orar, casa de oração, falar com Deus, orar, buscar o Senhor. E ele chega no pátio do templo. Quando ele chega lá, ele não encontra ninguém ajoelhado, ninguém orando, ninguém falando com Deus, mas ele só ouve um barulhinho de maquininha assim, ó, ping, ping, e a cifra subindo, e boi, e vaca, e bezerro, e galinha, imagina o cheiro bacana daquele lugar, né? Então Jesus vê o pessoal sentado na caixa, só contando dinheiro. Ele olha aquilo e ele... cumpre-se a palavra do Senhor que diz: o zelo da sua casa me consumirá. Ele não fica desequilibrado,
ele não fica nervoso, porque ele não é igual eu e você, desequilibrado assim como a gente é. Mas o zelo da casa do Senhor, Jesus é Deus, e a ira de Deus se acende no coração dele. Então ele vai lá, começa, imagina alguém chegando nele, ô Senhor, que sabedoria que o Senhor está fazendo. Ele diz, espera aí que você vai ver já já. Igual minha mãe quando eu era criança. Ela atravessava uma pontinha que tinha assim, quebrava um negócio, uma varinha, ia arrancando as folhinhas e ia voltando assim, ó. Meu Deus, me ajuda. Aí Jesus está... Eu estou falando do Jesus da cruz, irmãos. O Jesus que morreu. O Jesus que diz, Pai, perdoa os seus pecados. O Jesus que ama. Ele prepara um chicote. E aí ele começa a dar chicotada em todo mundo. E o pessoal fala, esse cara tá louco. E sai todo mundo, e ele expulsa todo mundo do que é chamado casa de Deus. Ora, não era para ele trazer o pessoal para a casa de Deus, mas ele está expulsando o pessoal da casa de Deus. E depois ele diz assim, olha, vocês parem de fazer da casa do meu pai um mercado. A casa do meu pai é chamada de casa de oração. E por que acontece isso? O que traz esse... de onde nós viemos que nós chegamos então nesse contexto, né? Que está acontecendo com Jesus. Bom, Jesus está no templo, no pátio do templo, que é um complexo, né? Que é chamado de templo. Então Jesus está no templo por quê? Porque no Antigo Testamento nós encontramos uma série de normas e de regras que estabelecem o relacionamento do homem com Deus. E por que isso é necessário? Porque o escritor do livro de Hebreus, deixa eu ler para você, ele diz assim, ó, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o escritor do livro de Hebreus está dizendo que Deus vem falando com a humanidade desde muito tempo. Deus é um Deus, Ele é Deus. Quando nós falamos sobre Deus, não tem muito o que se definir, porque se nós definirmos, já não é Deus. Então, Deus é. E quem é Deus? Olha, a Bíblia fala alguma coisa dele, e o que nós podemos saber dele está nas Escrituras. As Escrituras, por exemplo, diz que ele se revela através da natureza, da criação. Ele diz, por exemplo, através de Paulo, no livro de Romanos, que ninguém vai ser inimputável, inexcusável, ninguém vai escapar, ninguém vai dizer, olha, eu não conhecia Deus. Quando? No dia que ele chamar todo mundo para prestar conta. Por que não vai ser possível isso? Porque ele se revela através da criação. É impossível não ver Deus da criação, a não ser quem não crê em Deus. E aí não tem problema, porque não muda nada. Quem criou tudo foi Deus. Então a natureza e a criação dá testemunho de Deus, mas não é suficiente. Então Deus levantou os profetas, e os profetas começaram a falar de Deus. E as pessoas começaram a escrever sobre o que os profetas falaram sobre Deus. E então nós temos as Escrituras. Então ele se revelou através da criação, ele se revelou através dos profetas, ele se revela através das Escrituras. E esse é um processo de revelação. É o Deus distante que está... É o Deus que é luz e está chegando na sombra, e a sombra está começando a entender Ele. Quem é a sombra? Quem é a sombra? Nós. Nós estamos começando a entender Deus, Ele está se revelando para nós. Então Ele vem num processo de revelação. E nesse processo, nós encontramos, por exemplo, lá no Êxodo, capítulo 3, um dos momentos que Ele fala com Moisés. Vocês lembram do texto? Ele diz assim... Êxodo 3, capítulo 3, versículo 5. Então disse Deus para Moisés, né? Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés,
mas não se consome. Moisés olha aquilo, fica perturbado e vai se aproximar. Que Deus? O Deus que está se revelando. Deus está no processo de revelação. E ele então olha para a sarça e aí sai uma voz fala com ele: Moisés, não encosta aqui, não chega perto. Por quê? Porque esse pedaço aqui é santo. Por que é santo? Porque tem uma manifestação de Deus. Deus não está lá, mas tem uma manifestação. Deus não pode estar em um lugar só, Deus está em todo lugar. Mas naquele lugar específico há uma manifestação de Deus. Por isso, esse lugar agora é santo. Então, Moisés, você é um ser humano como qualquer outro. Se encostar em Deus, você morre. É aquela ilustração que eu falei da última vez que eu preguei aqui sobre fogo e o corpo humano. Se eu ponho minha mão no fogo, o que acontece? Queima. Por quê? O fogo é ruim? Não, a natureza do fogo é assim. Ela não combina com a minha natureza. Então, se eu encosto no fogo, eu queimo. Ele está dizendo para Moisés: Moisés, não chega onde está a minha glória, senão você vai morrer. Tira a sandália do seu pé. Ele vai explicando isso depois no texto, nós vamos percebendo isso. E ele sinaliza para Moisés que aquele lugar é santo. É o mesmo Deus que está lá no Monte Sinai, que diz que ninguém deve encostar no monte, senão vai morrer. Ele está dando leis para Moisés. E ele fala que ninguém deve se aproximar. Esse Deus que vai se revelando, ele vai se mostrando Deus absolutamente diferente do homem, distante do homem. O homem que é um homem deformado, é um homem pecador, é um homem como eu e você, do jeito que nós sabemos que nós somos, todo torto, todo estranho. Então o Senhor fala: olha, não se aproxime de mim. Nesse processo de revelação, ele começa se mostrando, ele começa nos ensinando que ele é o absolutamente outro, ele é o totalmente outro, ele é o inacessível, ele é santo. De tal maneira que no processo de comunicação dele com o homem, ele fala: olha, não chega perto, e para você chegar onde a minha glória está, você tem que cumprir alguns rituais. E aí ele conversa com Moisés e fala: ó, Moisés, eu vou me relacionar com vocês, mas é distante, é de longe. E aí ele estabelece alguns critérios. Os critérios ó, Moisés, tem um dia para a gente conversar. Tem um dia para vocês fazerem ofertas e sacrifícios a favor de vocês mesmos, pelo pecado de vocês, para eu perdoar vocês. Tem um dia, tem um jeito, tem um lugar, tem uma pessoa que vai fazer isso. O dia quando que é? É um sábado. O lugar onde é? É um lugar que eu vou dar para vocês. No começo é um tabernáculo, depois vira um templo. Tem uma pessoa, quem que é? Um sumo sacerdote. Tem um jeito. Qual o jeito? Tem que ter um animal. Esse animal vai ser sacrificado, porque ele vai dar a vida dele para eu não matar vocês. É como se o animal morre para eu não matar vocês. E o lugar? O lugar é um lugar certo dentro do templo. Tem um lugar santíssimo, é um altar. Então tem uma série de regras, de ritos. E essa série de regras e ritos é para que o homem entenda que há limite para se relacionar com Deus. E esses limites e essas regras e ritos não quer dizer que o homem tem acesso a Deus. É uma maneira dele experimentar algo da graça, da misericórdia, do poder de Deus. E toda vez que há uma infração dessas regras rígidas, o homem morre. Eu comentei com vocês semana retrasada dos 2 filhos lá de Arão, Nadab e Abiú, que morreram. Lembram quando o pessoal está levando de volta a Arca da Aliança para Jerusalém? Estão levando e a Arca da Aliança está num carro de boi e uma roda do carro de boi quebra, aí a carroça dá uma virada assim, o pessoal corre para pôr a mão na arca para ela não cair. Quando eles põem a mão, eles morrem. Por quê? Deus está nervoso? Não, é o lance do fogo e matéria orgânica. Queimou, morreu. Por quê? Porque dentro da arca havia símbolos da santidade de Deus, como as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o maná do deserto. Eram símbolos dos sinais de Deus. Esses símbolos, esses ritos, essas normas, essas regras, são um mecanismo de comunicação parcial de Deus com o homem.
declarando, deixando muito claro que Deus é o absolutamente outro, é o intangível, é o intocável, Ele é santo. Santo é perfeito. E o homem é imperfeito. E o Moisés é imperfeito. Tanto que ele chegou perto da terra para entrar, entrou? Não. Ai, que dó. Oh, nem fala, mas não entrou. Por quê? Porque ele ficou nervoso. Vocês ficam nervosos? Então ninguém entra, tá vendo? É assim. Ele ficou nervoso. Ao invés dele tocar na pedra, ele bateu na pedra. Aí no Novo Testamento o pessoal fala, gente, a pedra era Cristo. Meu Deus, ele bateu em Cristo. Pois é, morreu. Nossa, mas que Deus intolerante. Não, ele não é intolerante, ele está se revelando. É um processo de revelação. Moisés foi salvo, não entrou na terra. Por mim, eu posso não entrar em um lugar bom para a gente ficar, gente. Granja Viana? Oh, achei que eu queria um lugar mais legal, mas tá bom. Eu quero estar com Jesus. Se eu vou entrar numa terra da promessa aqui, pouco me importa. Eu quero morar com Jesus. E Moisés entrou na graça, foi salvo, mas não entrou na terra da promessa. Por quê? É essa linguagem simbólica dizendo, olha, não há tolerância. Passou o limite, morre. Nesse processo de comunicação, Deus continua falando com os homens. E aí o texto que nós lemos aqui no livro de Hebreus, deixa eu voltar nele lá para vocês conferir, diz assim, mas nesses últimos dias, capítulo 1 de Hebreus, versículo 2, mas nesses últimos dias Deus nos falou por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Que Filho? Ele, o Deus eterno, no processo de comunicação com o homem, finalmente vai falar agora face a face. Esse Deus que mostrou que Ele é santo, inacessível, esse Deus que mostra que o homem não pode encostar nele, não pode chegar nele, esse Deus que estabelece regras e limites para que o homem se aproxima dele, Ele desperta no homem a consciência de que esse homem é limitado. O texto, tem um texto aqui, deixa eu ver se é Romanos. Deixa eu ver aqui, irmãos, espera aí. Romanos. Me fugiu o texto agora, mas... Aqui, ó, Romanos 7, diz assim, Romanos 7, versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando... Falando, olha, o Senhor nos trouxe a lei para alertar a gente que se a gente fizer contato com aquilo que é ruim, vai trazer dano para nós. Então a lei não é ruim, a lei é boa. Mas ao mesmo tempo que ela é boa, ela mostra a minha deformação. É como um espelho. Eu não tinha espelho antes, eu achava que eu era maravilhoso. Aí a lei vem como espelho, quando eu olho para a lei eu falo, ixi, que bicho é esse? Ele fala, é você.
A lei é isso, dizendo quem eu sou. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a lei está dizendo, não faça isso. Mas eu não consigo me controlar. Então, é só para você saber que você está morto. Por isso que você vai morrer. É como, ele está falando que o pecado dominou o homem. Então, quando Deus estabeleceu aquelas leis no processo de relacionamento dele, sobre lugar lugar de culto, dia de culto, quem faz o culto, onde é feito o sacrifício, com quem é feito o sacrifício, todas essas regras são mecanismos para que o homem se aproximasse de Deus e não morresse por causa do pecado. Ele estabeleceu leis e estabeleceu limites. Está tudo bem aqui, irmãos? Ele está dizendo, eu sou santo, gente. Vê se vocês entendem. Eu sou santo, vocês não têm acesso a mim. Mas eu estou me revelando a vocês. O escritor do livro de Hebreus diz assim, agora, no processo de revelação, finalmente, ele vira gente e vem morar entre nós. Ele manda o seu filho. E agora o seu filho vai ensinar a nós que, quando eu digo nós, eu estou falando da nossa leitura do Antigo Testamento, do povo hebreu, do povo judeu, mas que alcança a nós também aqui no século 21, nós vamos perceber que tudo que nós ouvimos e vimos a respeito de lei e de Deus, nós não entendemos ainda. E porque não entendemos, continuamos a caminhar no erro. Então ele diz, olha, finalmente agora Deus veio falar conosco através do Filho. Que Deus nós estamos falando, irmãos? Vamos ler, né? João, capítulo 1. Capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Leia comigo aí. Ele era Deus. Vamos ler de novo? Ele estava com Deus e era Deus. Quem é a palavra? O João vai explicar. É Jesus de Nazaré. Ele se faz gente. Ouça bem, aquele Deus que está lá no Gênesis criando, que chama Moisés e fala, Moisés, tira o sapato do seu pé. Aquele Deus que diz, olha, não deixe ninguém encostar no morro, na montanha, porque eu estou dando a lei, se alguém encostar, morre. Agora, ele sai do seu lugar de santidade e vem viver no meio da sujidade. Ele sai do lugar puro, sagrado, e vem viver no meio do lugar profano. Eu queria que você percebesse isso. O Deus santo, inacessível, que ninguém podia encostar nele porque morria, não deixa de ser Deus, é o mesmo Deus. Mas ele vem nos comunicar que a santidade dele nos traz e nos faz bem. Mas é inacessível a nós. Mas ele arrumou um jeito de comunicar essa santidade para nós. E ele começa a fazer isso através de Jesus Cristo. E aí eu gostaria que você percebesse rapidamente o nó que ele dá na nossa cabeça. O Deus Santo vem se revelar a nós. Mateus, evangelista, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele faz um registro da genealogia de Jesus. O Deus Santo, gente, estou falando de Deus Santo, quando vai se comunicar, se fosse eu mandava igual do Superman, uma cápsula, que ninguém encostava nela. Aí ela caía na terra e brotava o Jesus peitudão com a capa, vem salvar vocês. Essa é a nossa loucura de poder. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. A nossa sabedoria, não é? O Salvador vem numa cápsula e com peitudão, a capa, e vem salvar.
Na sabedoria de Deus, Deus manda um ser humano. E ele é descendente de gente. Que gente? A gente que ele disse não encosta no templo, no monte, senão vocês vão morrer. Gente como eu e você, gente pecadora. O Deus Santo vem morar no meio entre nós. Vamos ler aqui o que Mateus fala da descendência dele. Mateus capítulo 1, deixa eu ler para você. Versículo 5. Salmão gerou Boaz. Aqui eu estou lendo a genealogia de Jesus, tá, irmãos? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi... Vocês lembram dessa piriguete, não? Estão rindo, né? Estão rindo. Deus, para virar gente, passou pelo corpo dessa mulher, que era uma prostituta. Cabe isso na sua cabeça? É como alguém que, se esforçando para se comunicar com outro incomunicável, se suja para que a comunicação aconteça. É o Deus que é santo que se suja para falar: acorda, Moisés, eu te amo, eu vim te salvar. Vê se entende isso. Raabe, vocês lembram de Raabe? Vocês sabem quem é Raabe? É a prostituta. Não posso falar outros nomes, mas vocês sabem do que eu estou falando. Ela gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou, e nasceu Jesus, de Maria. O Deus Santo, que habita o inacessível, o Deus perfeito, quando vem morar entre nós, não tem lugar. Não tem lugar para ele nascer. Ele nasce numa estrebaria. Ele nasce num lugar onde come boi, vaca, jumento. Ele nasce lá. E sabe por que ele nasce lá? Porque ele precisa de um corpo. Mas ele não vem com um S de super-homem, nem vem irradiando luz. Ele é só Jesus, o filho de Maria e José, que moram na Galiléia. Ele podia morar no Morumbi de Jerusalém, mas ele mora na Galiléia. Vocês sabem o que é Galiléia? É a favela. Galiléia é a zona da favela. A região da Galiléia, né? E Nazaré, que é a cidade dele, é o morro. Como é o nome do rio lá? Aquele morro do rio? O Morro do Alemão, qualquer um daqueles lá, vai. É o quê? Rocinha. Jesus nasce na Rocinha. Pode ser assim, irmão? Para ficar claro para nós? Então, primeiro ele tem que se limitar a esse corpo aqui, igual o meu e o seu, que apodrece, que dói, que tem pedra no rim, que tem dor de dente, que tem dor de barriga. Primeiro ele tem que se sujeitar a esse corpo. O Paulo, escrevendo a Filipenses capítulo 2, fala: ele se humilhou para ter um corpo. Para ter um corpo igual ao nosso tem que se humilhar muito. O Deus Santo, para ter um corpo igual ao nosso, ele teve que se humilhar muito. É muita coisa ter um corpo como o nosso. Por quê? Porque ele apodrece, ele envelhece, ele é consumido pelo tempo. Mas ele fez isso. Aí ele vai morar na favela. Ele nasce numa manjedoura. A descendência dele passa por uma prostituta. E quando ele começa o seu ministério, ele escolhe só tranqueira. Primeiro, Pedro. O Pedro que andava com a peixeira do lado assim, ó. O Pedro, que eu e você, o Pedro provavelmente era um daqueles, fazia parte daquele grupo dos
sicários, né? Revolucionário, que puxava a peixeira. O Iscariotes também. Nós estamos lendo quem? Mateus. Quem era Mateus mesmo? Cobrador de imposto, traidor da nação. Quem é esse cara? Jesus olhou para ele e falou: rapaz, gostei de você, me segue. Quem? Cobrador de imposto. Ele vai testemunhando como que um Deus santo, inacessível, vai se misturando com a sujeira, andando na sujeira, se envolvendo na sujeira, mas ele vai ensinar para nós que ele não se suja. Ele só veio para a sujeira, para fazer dessa sujeira limpo, santo, como ele é. Ele vai quebrando os conceitos que na cabeça dos religiosos estava cristalizado. Tem um lugar de culto, tem um dia de culto, tem um jeito do culto, tem um lugar do holocausto. Tem quem faz, e quem faz é o consagrado. Quem era o consagrado? O sacerdote. Sacerdote cheio de roupas especiais, conhecia tudo sobre a lei. Esse sacerdote é o símbolo de quem sabe tudo sobre como agradar a Deus, como conseguir as coisas de Deus, como fazer do jeito que Deus gosta. Eram aqueles que ficavam um tempo estudando sobre toda a lei, as minúcias e os detalhes da lei. Por quê? Porque eles estavam mediando, eles sabiam sobre a lei. Eles quiseram controlar Deus, o Deus que disse que não haveria relacionamento sem limites, e que o limite não dava relacionamento, era só para que houvesse algum tipo de contato. Eles controlam esses limites, essas regras, e dizem: olha, para ter contato com Deus tem que passar por nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Esse grupo tem vários nomes, mas um dos nomes mais conhecidos são os fariseus. Vamos ver o que Jesus fala sobre eles. Deixa eu ver aqui, agora me fugiu onde que eu ia ler, irmãos. Jesus, ele vai falar com os fariseus. Acho que é Mateus 23, deixa eu ver aqui, 23. Isso aqui, Mateus 23. Jesus vai conversar com os fariseus e os mestres da lei. Quando Jesus vai conversar com os fariseus e os mestres da lei, eu gostaria que você tivesse na sua cabeça aí uma imagem. Eu estou falando aqui para vocês de todas as regras que o Senhor estabeleceu como leis. E a regra fica clara. Essa turma aqui, que é gente boa, com o objetivo de preservar as regras que Deus deu, eles começam a estudar as regras. E ficam craques em regras. Ficam fera nas regras. Eles só se perdem porque eles ficam presos na letra fria da regra e deixam passar o espírito da letra. Deixa eu explicar. Toda a palavra de Deus é inspirada por Ele, pelo seu Espírito. E ela tem um propósito, e o propósito dela não é morte, é vida. Mas para comunicar com a gente tem que ser registrado. E quando registra, pode virar letra fria. Quando vira letra fria, é porque a gente esquece qual é o Espírito que inspirou aquela letra. Você está entendendo? Quando diz, não põe a mão na tomada, que o pai diz, não põe a mão na tomada, não adianta eu só escrever, não põe a mão na tomada. Que sem graça. Qual a graça que tem de eu estar na vida e não poder experimentar a tomada? Que chato. A letra fria diz, não põe a mão na tomada. E eu fico irritado. Deus me deu consciência, Deus me deu liberdade, livre-arbítrio, não sei de onde tiraram isso, mas dizem que tem por aí. Deus me deu livre-arbítrio, dá licença. Como é que eu posso estar na vida e não vou experimentar a vida? Deus é um sacana.
Eu vou pôr a mão na tomada. A letra fria está dizendo, não põe. Eu não quero saber de regras sobre mim. Não, não, não. Eu sou dono do meu nariz. E o resto vocês conhecem. O espírito da letra é outro. Está dizendo assim, olha, eu sei mais que você. Eu amo você. Eu cuido de você. Não põe a mão ali, porque vai te fazer mal. É o espírito da letra. A letra é fria, mas o espírito é vida. A letra que o Senhor havia dado, dizendo, tem um dia, tem um local de culto, tem uma forma do culto, tem quem faz o culto, não é a revelação perfeita de Deus, é uma comunicação de Deus. Mas quando ela é colocada num papiro, num pergaminho, num couro, seja lá o que for, vira letra fria. E aí tem um bando de religioso que começa a pegar aquela letra fria e dizer, eu tenho controle sobre Deus. Sabe aquela pessoa que diz para você assim, olha, para Deus te abençoar, eu sei o que você vai ter que fazer. Faz isso, isso, isso e isso. Cai fora, é furada. Para Deus te dar, é só você dar esse espaço aqui. Cai fora, é furada. Deixa eu voltar aqui, senão eu viajo, né, irmãos? 23, capítulo 23, versículo 13. Jesus está falando com esses mestres que dominaram a letra fria, que sabia de tudo da letra fria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito crente hoje que conhece a letra fria do Evangelho, que conhece a letra fria do que pode e não pode, de regra. A letra fria faz ele estabelecer quem é salvo e quem não é. A letra fria faz ele dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ora, quem pôs eu em você como juiz, irmão? Você olha para a pessoa e diz assim, esse aí não vai ser salvo. Quem pôs você como juiz? Não, mas a letra diz, que letra? A letra fria? E o que o Espírito que inspirou a letra diz? Paulo vai dizer que o mandamento é amor. O mandamento é um mandamento de amor. Mas quando eu leio ele, é letra fria. Jesus diz assim, para os mestres da letra fria. Ai de vocês, ouça aqui, irmãos. Ouça aqui o que eu vou ler para você, para nós. Ai de vocês. Para ele ter autoridade de dizer quem é que está certo e quem é que está errado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. É aquela pessoa que o negócio dele é trazer alguém para a fé dele. Ele quer converter alguém para a fé dele, não é? Ele não quer compartilhar Deus. Ele quer trazer a pessoa para a fé dele, para a igreja dele, para a religião dele, para a denominação dele. Depois que ele consegue, ele faz dessa pessoa um filhote do diabo. Deixa eu ler aqui o que Jesus está falando. Eu falo assim, parece que eu estou nervoso, né? Imagina Jesus falando isso. Vocês percorrem a terra, olha só isso, irmãos, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ele fala, vocês são faixa preta, mas quando vocês pegam um e convertem ele para a fé de vocês, eles ficam faixa preta ao quadrado.
Se vocês estão indo para o inferno, eles estão indo 2 vezes mais rápido. Por quê? Ele está falando dessa letra fria. E o que nós precisamos aprender é que no processo de revelação de Deus, quando Ele comunica a lei, não é para nos salvar, era para apontar quem nós somos e como estamos condenados. Quando Jesus vem e diz assim, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Só se salva quem já está perdido. Por isso que Ele não veio condenar, porque todos estão perdidos. Mas o Filho do Homem veio para libertar, salvar, redimir, trazer vida. Amém, amados? Vamos voltar para o texto de João. João, capítulo 3. Chegamos de novo no João, capítulo 3. Está lá Jesus entrando no templo. Vê se você entende melhor agora. Está o tabernáculo, está o altar, tem um sacerdote com aquela roupa bonita dele, tem animais para sacrificar, e tudo aquilo que a letra disse que deveria ter, um animal, um dia, um lugar, um homem, uma pessoa para mediar, um espaço que era onde matava os bichos lá, como é o nome daquilo? Altar, ó, todo mundo, só eu, altar, né? Altar. Tudo tá conforme o script. Tudo está conforme a letra fria. Preste atenção nisso, irmão. Tudo está conforme a letra fria. E agora se usa tudo isso para fazer dinheiro, para explorar. O que era letra de amor para trazer vida, virou letra que traz condenação e exploração. Jesus chega naquele lugar, não está nervoso, não está irritado, não está desequilibrado, não ficou sem tomar o remedinho de manhã. Ele só está trazendo uma revelação. Ele pega o chicote, começa a bater em todo mundo e começa a completar a revelação dele. Vamos lá onde nós paramos? Aos que vendiam pombas disse, tira essas coisas, João 2,16. Aos que vendiam pombas disse, tira essas coisas daqui, para de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso aqui, ó? Bater em todo mundo, botar todo mundo para correr? Ouça aqui, irmãos. Jesus lhe respondeu, destruam esse templo, eu o levantarei em 3 dias. Ele está dizendo aqui, isso aqui tudo tem data de validade. Acabou, eu cheguei. Só que quando ele fala isso, o pessoal não entende. Nem os discípulos entenderam. E a gente entende? Se o Espírito não revelar, o Evangelho não é letra fria, o Evangelho é revelação. Se você não tem, peça e o Senhor vai te revelar. Se você só conhece Bíblia e letra fria e conhece todos os textos e sabe como é ser crente, como é ser igreja, como é que faz, como é que acontece, você sabe como é que é o rito do culto, você sabe que hora que começa e termina, você sabe tudo, você conhece tudo. Vai falar de Bíblia, eu sei tudo, sei o que é pecar, errar, quantos dias no banco, quanto que é gancho, eu sei tudo. Eu sei batizar, eu sei falar em língua, falo quando eu quero, tem curso de língua, eu já fiz as teologias todas, você que já sabe tudo. E só está na letra fria, pode orar, que o Espírito vai te trazer revelação. Porque quando o Espírito traz revelação, a letra deixa de ser fria e passa a produzir vida. Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Jesus fala, as minhas palavras são Espírito e vida. É santidade que entra no corpo, no sangue, na pele, na mente, no espírito. É santidade que envolve você e a mim.
É santidade que manifesta Deus em nós. É santidade que manifesta Deus nos outros. É santidade que traz bem, porque cura a mim da minha doença de ser humano deformado. E manifesta bem aos que estão ao meu redor, como luz de Cristo em nós. Destruam esse templo, eu, Jesus disse, o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Vocês entenderam? Jesus está dizendo, isso tudo aqui, que é letra fria, acabou, chegou o Espírito chegou, e eu vou trazer vida a vocês. Abandone a letra, fique somente com o Espírito. É isso que ele está dizendo. Chegou o Espírito. E aí ele está ensinando o que ele vai explicar para aquela mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Quando ele está conversando lá no poço de Jacó? Ele está ensinando o que acabou agora. Não tem mais dia, não tem mais lugar, não tem mais templo, não tem mais sacerdote, não tem mais animal, não tem mais altar. O Paulo fala um pouco disso lá em Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios 8, capítulo 8. Fica aí, irmão, não vai embora não. Não muda de canal não, irmão. Sai do Netflix, sai dele. Vamos lá para o versículo Romanos 8. Eu não lembrei aqui, vamos no Romanos 8. Às vezes me dá essas falhas, às vezes toda hora. Romanos 8. Que coisa, hein, irmãos? Tem hora que os textos somem da Bíblia. A sua Bíblia também é assim? Bom, me fugiu mesmo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que agora vocês são o templo do Espírito Santo? Se alguém quiser achar, acha aí, manda o endereço para mim. Vocês não sabem que agora vocês são o templo do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Tem um crente aí, cara. 1 Coríntios 6, 19. 2 crentes já. Acaso, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Ele está dizendo que ele agora é o templo. Jesus está dizendo que ele é o templo, lá no Evangelho de João, capítulo 2. Ele é o templo. E aquele templo que está ali seria destruído. E na verdade foi mesmo, né, irmão? Depois ele fala uma outra profecia, que aquele templo seria, quando o pessoal está olhando o templo, ele está caminhando com os discípulos lá, os discípulos vê o templo, acham maravilhoso e fala: Senhor, que fantástico. Ele fala: olha, isso aqui tudo vai ser destruído. Aí os discípulos falam: como que vai ser isso? Ele fala: olha, vai ser um tempo de desgraça, de dor, de perseguição. E no ano 70, depois, na era cristã, depois que Jesus morreu, no ano 70, Tito invade o Jerusalém e massacra o povo judeu. As mulheres são, irmãos, é uma carnificina que acontece, horrível. E cumpre-se a profecia que Jesus havia dito, e aquele templo foi destruído.
Mas aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, ele está falando essa lição, que aquele espaço que era o templo, agora, ele diz assim, ó, esse templo vai ser destruído. Ele faz uma palavra de profecia, dizendo que tanto aquele templo seria destruído, como um novo templo seria erigido, que é ele fala, eu sou o templo. Esse templo vai ser destruído e em 3 dias vai levantar de novo. Ele fala da sua morte e ressurreição. E agora Paulo usa esse mesmo argumento para dizer, agora nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, nós abandonamos aquele conceito do Antigo Testamento que nós estamos lendo lá em João capítulo 2. Isso aqui não é templo, isso é prédio, isso não é altar, isso é palco. Eu não sou o sumo sacerdote, eu sou um irmão de vocês. Não tem sacrifício para ser feito, já foi feito na cruz, sacrifício, Jesus, o sacrifício perfeito. João Batista, quando vê Jesus, olha para ele e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Que Cordeiro? O animal que tinha que ser morto lá no templo, agora não precisa mais. Agora ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, morto na cruz do Calvário. Para quê? Para trazer salvação para mim, para trazer santificação a mim. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Sim ou não, irmãos? Que habita em você, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Agora eu sou santuário de Deus. O Deus que estava se revelando, estabeleceu regras e que foi capturado pela letra fria, destrói a letra fria, se manifesta Espírito e vem morar dentro de mim. E agora eu sou templo de Deus. Santo não é objeto, santo não são coisas, santo é onde Deus está. E onde Deus está? Deus está em mim. E onde é santo? Onde eu for. Se eu estiver na praia, lá é santo. Se eu estiver no banheiro, lá é santo. Se eu estiver namorando, lá é santo. Se eu estiver pregando, lá é santo. Se eu estiver correndo, cantando, tocando, no som, na imagem, na porta, lá é santo. Onde eu estiver, eu sou templo do Espírito Santo. Agora Deus habita em mim. Quando você diz, pastor, dá para orar pelo meu carro, pela minha chave, pela minha casa, pelo meu... qualquer coisa? Claro, dá para orar, não tem problema. Mas só é santo as coisas que estão com você, porque o Deus Santo está em você. Se Ele não tiver, não tem reza que muda isso. Você percebeu ou não? Porque o Espírito veio habitar em nós. Ele comunicou santidade em nós. Amém, amados? E eu encerro. Eu estou fazendo aqui uma reflexão para vocês pensarem sobre esse assunto. O que é a vida santa? O que é esse obstáculo que nós mesmos estabelecemos por causa da rigidez, da frieza da lei, da letra da lei? Capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre da lei do pecado e da morte. Então quando alguém diz assim, mas a carne é fraca, então, se encha do Espírito que ele vai dominar a carne. Como eu posso ser santo num mundo impuro? Você não está no mundo impuro, você está em Cristo. Paulo fala, se é que o Espírito de Deus habita em você, você é santo. E se você é santo, você tem prazer nas coisas de Deus. Isso quer dizer que você é o bonzão, o santarrão? Não, o Espírito de Deus em você leva você a ter desejo pelas coisas de Deus. Por quê? Porque a letra fria foi tirada de você e foi te dado o Espírito de Deus. Alguém aqui tem vontade de orar? Desejo? Estou sentindo vontade de orar, preciso orar. Você não tem hora que você sente vontade de orar? Tem hora, né, irmãos? Não, umas horas bem... Tem hora que você quer orar? Tá bom, vamos lá.
Você sente necessidade de orar? Sim. E aí você fala, eu preciso orar. Eu preciso orar. Meu Deus, me ajuda a orar. Eu preciso ir numa reunião de quinta-feira. Mas tanta coisa para fazer. Eu preciso jejuar. Eu preciso ler a Bíblia. Você passa assim na sala, a Bíblia está lá. Moisés, Moisés. E você, eu vou. Deus, me dá graça, me dá força. Netflix, Instagram, como é que é? Facebook. E tá. E a Bíblia tremendo assim lá na sua estante. E você, não, Deus vai me tocar. O Espírito de Deus em nós nos traz sede de Deus. O Espírito de Deus em nós nos traz sede de comunhão com os irmãos. Mas eu e você precisamos dar ouvido ao Espírito. Porque quem nos fala não é só o Espírito. É também a nossa natureza caída. Agora é para valer. Efésios capítulo 5. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O que é ser santo? É ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É ser santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais santo. Quanto mais santo, mais parecido com Jesus. Jesus, lembram de Jesus? O Jesus do Mateus, do Pedro. O primeiro milagre de Jesus, onde Jesus faz, irmãos? No culto de ceia? Numa festa. Num baile. Ah, adorei, pastor. Se santifique, senão você pode ficar no baile. E não sair nunca mais de lá. E falar o que aconteceu. Você brincou. Leu a letra fria. Nós temos que ler o Espírito que o Senhor está falando. Ele andava com Pedro, mas ele não fazia o que Pedro fazia. Ele andava com Pedro, mas ele não dizia, Pedro, corta mesmo, Pedro, que nós não somos besta. Ele falava, Pedro, quem usa a espada, morre com a espada. Ele andou com a mulher prostituta, mas ele não transou com ela. Ele falou, olha, você está buscando vida só nas necessidades humanas. Você está buscando vida só através dos sentidos humanos. Eu tenho alguma coisa que vai te saciar. É mais do que sexo. É vida, e vida de verdade. E aquela mulher bebe daquela água que Jesus dá para ele. Ele não sai com ela. Ele é aquele que, quando está diante de um político corrupto que balança e treme, questionando quem é a verdade, e quer pôr ele na parede, dizendo, se você eu tenho autoridade sobre você. Ele diz assim para o Pilatos, olha, você não teria nada se meu pai não desse para você. Se o meu reino fosse desse mundo, eu dava ordem para meus anjos, eles viriam aqui e me tiravam daqui, mas o meu reino não é daqui. Aí ele pergunta, e o que é a verdade? Quantas pessoas estão perguntando hoje para você, o que é a verdade? Quem sabe o que é a verdade? A Filô diz isso, a Psicô diz aquilo, a Antropô diz aquilo outro, a Sociô diz aquilo outro, que é tudo bacana, né? Inteligente. Jesus fala simples, ele diz, é simples assim, quem é da verdade conhece a verdade, quem não é da verdade não reconhece a verdade. Relaxa, bro. Jesus está falando com Pilatos, relaxa. Você não entendeu a verdade? É porque você não conhece ela. Quem conhece a verdade, identifica a verdade logo. Simples assim. O Espírito de Deus, quando se fala conosco, se manifesta em nós, nós rapidamente identificamos. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. O Senhor nos chamou para uma vida santa, não hipócrita, não legalista, não presa na letra fria, mas de espírito que liberta.
Eu lembrei esses dias que eu estava numa reunião e um irmão nosso, estava numa reunião muitos anos atrás, eu era jovem, tinha uns 18, 19 anos, acho que 20 talvez, e um rapaz, numa reunião como essa, alguém se levantou e falou: pastor, tem um comunicado para fazer. O quê? Eu vi o Sebastião lavando o carro de bermuda. Entendeu ou não? Aí o pastor falou: o quê? De bermuda? 3 meses. 3 meses era 3 meses de gancho. Não podia tomar ceia, não podia nada, só podia dar contribuição, o resto não podia. 3 meses. Aí e os outros: não, mas só uma bermuda. E o irmão que entregou falou assim, né? Deus me usou. Meu Deus do céu. A letra fria, irmãos, mata. A letra fria faz da gente hipócrita. A letra fria faz da gente dissimulado. A letra fria faz da gente desumano. A letra fria exclui. A letra fria discrimina. A letra fria é do maligno, é do diabo, nos deforma. Mas o Espírito nos deixa como Jesus era. Humanos como só Deus pode ser. Inclusive santos, que vivem para Deus. Deus te chamou para isso, não para menos disso. E não diga, pastor, que caminho difícil. Não é difícil, é impossível. Por isso que Ele preparou esse caminho para mim e para você, porque eu e você não poderíamos andar se Ele não preparasse o caminho. Tem um caminho que Ele nos preparou, o caminho de santificação. Vamos andar nele? Se o Senhor falou com você, se você sente que tem uma área da sua vida que está descontrolada, está sem rumo, ou se você sente que é o santo, tão santo, que a igreja onde você está já não está tão boa, porque ninguém está na sua pegada, fale com Deus. O Espírito dele está aqui hoje para trazer vida para você e te libertar da letra fria e te encher do Espírito Santo. Se o Senhor falou com você e você percebeu que você está virando um profissional da fé, eu não sei lá, quantos anos de cristão você tem? Eu nem sei quantos anos de cristão eu tenho, mas faz tempo já. E você virou um craque já de Bíblia, de culto, sabe tudo do culto, tudo que acontece. Durante o culto você nem precisa mais ouvir nada, você está ali no celular só. Por quê? Porque saíram esses textos bíblicos, bateu aqui, eu já puxo as históricas que eu tenho. Talvez você está virando um profissional, cristão profissional. Jesus está te chamando para a santidade. Vem para esse caminho de santidade. Vamos andar juntos? Se o Senhor falou com você, fale com Ele agora. Ore a Ele agora em nome de Jesus. Talvez muitas coisas estão se tornando mais prazerosas para você do que Jesus. Quando eu era jovem, era difícil ir no cinema, tinha poucos. Era tudo na cidade. E tinha um shopping aqui no Ibirapuera. Tinha um shopping da Ibirapuera e sei lá, mais 2, 3 shoppings. Cara, tudo caro, oi da cara. Não tinha dinheiro nem para o ônibus, então não ia para o cinema. Não tinha fast food. O que tinha na época, quando, sei lá, um caro também, baked potato, aqueles bem antigos, caro. Não tinha Netflix, não tinha celular, nem computador tinha. Então parece que era mais fácil de amar Jesus, tinha menos opções. Tinha só os bailinhos. Lá perto de casa matava muito, então eu ficava em casa. Fazia uma conta fácil, né? Toda vez que um voltava faltando um pedaço, eu ficava, não, vou ficar em casa, melhor. Deus não falava comigo, eu só olhava e falava, Senhor, eu queria ir tanto para o baile, mas vou faltando um pedaço de um de outro. Mas agora não, agora a quantidade de coisa que atrai a gente é tão grande, que parece que Jesus que brilhava mais, brilha menos. Parece que Jesus que era irresistível, agora
pode ser comparado com tantas outras coisas, e tantas mídias, e tantos filmes, e tantas opções e possibilidades. Se isso está acontecendo com você, peça ao Senhor: Senhor, me encha do seu Espírito, me santifica. Eu quero te amar, Senhor, com toda... Eu preciso entender que amor foi esse, que se humilhou, se fez homem, veio morar num corpo, morou na favela, se virou um desgraçado, foi morrer na cruz, só para me dar sua presença, porque eu não podia dela. Agora eu sou santo. Ser santo me traz bem. Ser santo me faz bem. Ser santo me cura, me traz equilíbrio emocional. Ser santo me traz calma. Ser santo traz paz dentro da minha casa. Ser santo ajuda-me nos meus relacionamentos. Ser santo me ajuda a ser cidadão. Ser santo me ajuda a viver saudável. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento, porque a tua santidade nos traz bem, nos faz bem. Obrigado por nos lavar por dentro. Obrigado por estar mudando a nossa mente. Obrigado por estar se revelando a nós. Obrigado por nos alcançar com a sua misericórdia. Nos conduza, Senhor, por caminhos de santidade, de santificação. Nos encha, Senhor, do espírito da lei. Nos livre da letra fria da lei. Nos tire, Senhor, da mentalidade de templo, de rito, e nos coloque, Senhor, na sua presença, onde nós estivermos, em todo tempo, em todo lugar, manifestando a tua santidade. Encha-nos, Senhor, do seu Espírito Santo, para que isso nos complete e nos traga a realização pessoal, e dê testemunho, Senhor, da sua graça em nós, e testifique da tua palavra, da tua fidelidade. Que outros, ó Deus, encontrem em nós a tua santidade, não a nossa religiosidade. Que outros sintam em nós o teu Espírito e não a frieza da letra em nós. Que outros sejam tocados pelo teu poder, Senhor, através da nossa vida santa. Dê-nos santidade, Senhor, no namoro, dê-nos santidade no relacionamento, nos negócios, nas conversas públicas, nas conversas secretas. Nos dê santidade, Senhor, em tudo que nós fizermos, e continue nos limpando daquilo, Senhor, que resiste dentro de nós. Limpa-nos, Senhor, por tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e para a sua glória.